Boa noite. Boa noite. Devido ao grande sucesso da última terça-feira, estou aqui de novo. Livre. Dá um jeito nisso aqui. Oi, som. Oi. Melhorou. Nós estamos perplexos com as conversas que nós escutamos, que nós presenciamos nos grupos, nas mídias, nos grupos espíritas de WhatsApp, nas publicações de espíritas, no Facebook, algumas posições que nos levam a nos perguntar: o que é que estão ensinando nas casas espíritas por aí afora? Esse povo não conhece a obra de Kardec. Ou nunca leram, ou nunca estudaram, ou nunca viveram a doutrina espírita. A grande maioria dos espíritas, infelizmente, está naquela categoria em que entram na doutrina espírita, mas a doutrina não entra neles. Nós precisamos não fazer parte desse grupo. Nós precisamos compreender a obra de Kardec. Só ler, só passar a vista, só participar nos grupos de ERD, o ERD arcaico, já não serve mais. Nós precisamos nos assumir como livres pensadores. Eu debati com um cidadão em que ele dizia que ser espírita era muito fácil. E eu, perplexo, queria entender essa facilidade, porque eu luto aí há quase 30 anos e não consegui ainda. Luto incessantemente há quase uns 25 anos já, né, mãe? Por aí. Por aí. O Robson era pivete, ela estava com meio de 30 anos. E não consegue, a gente não consegue, porque ser espírita é muito complicado, extremamente complicado. Ser simpatizante é fácil, muito fácil. Ser espírita, como dizia o nosso grande amigo e mentor, o seu Léo, é substituir a sua personalidade pela personalidade do Cristo. Isso não é fácil, é extremamente difícil. Ser cristão é difícil, não é fácil. Não, mas eu frequento a igreja aí a vida toda, eu sou cristão. Não, não é. Católico não é cristão. Não segue o Cristo. Católico segue a igreja católica apostólica romana e todos os seus caminhos divergentes do ensinamento do Cristo que ela tem. Basta uma leitura superficial do Evangelho, da Bíblia, da própria Bíblia, para ver que o Cristo diz uma coisa e a igreja diz outra completamente diferente. Graças a Deus, veio um tal de Francisco, um Chico. Esse Chico está mudando as coisas, não é verdade? O Papa da humildade. Mas eu me pergunto, nós conhecemos Kardec? Nós conhecemos a doutrina espírita? O Newton foi muito sábio quando
na sua palestra, no seminário, no CA, ele disse que o movimento espírita está na curva do erro. Muito feliz, porque nos fez pensar. Que espiritismo é esse que nós estamos vendo aí, que se cala, que se omite? O país de pernas para o alto, e qual é a manifestação da Sociedade Espírita, da Federação Espírita Brasileira, ou da Federação Espírita do nosso Estado? Não vou falar das outras que não tenho conhecimento, mas qual foi a manifestação em defesa do povo menos favorecido do movimento espírita? Alguém sabe de alguma aí? Alguém viu alguma? Omissão completa. Completa. Será que os espíritos não estão vendo tudo isso que está acontecendo com o nosso país? A fome voltando, os retirantes dos sinais. Só que a gente está voltando a ver o povo passando fome. As notícias aí de uma criança que desmaiou de fome na escola. Pasmem, eu vi ontem um vídeo que foi gravado numa escola, não queria nem saber qual é o estado, me parece que era no Paraná, onde a pessoa ia bater a foto das crianças recebendo a merenda. Aí dava a merenda para a criança, batia a foto e pegava a merenda, dava para outro, mandava sair. A mesma merenda. E quando ia dar a merenda, dava um copinho de coisa com uns biscoitozinhos. Que é isso? Será que nós espíritas estamos como avestruz escondendo a nossa cabeça no buraco e não estamos vendo isso, minha gente? Que absurdo! Não é isso que Kardec prega, não. Não é isso que Jesus pregou, não. Não é isso que os bons espíritos ensinam, não. Isso me deixa revoltado quando uma pessoa que se omite em tudo isso diz que ser espírita é fácil. Não é fácil, não. É extremamente difícil. É extremamente difícil ser cristão. Porque o cristão tem que seguir o exemplo do Cristo. E a primeira coisa que a gente se lembra do Cristo é dividir o pão. É caminhando com os humildes. É pregando o perdão, a união, o amor. E nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo isso no movimento espírita? Recebi um convite para participar de um congresso espírita no estado vizinho, e o cara me disse que era R$ 1.500 para mim assistir esse congresso. Eu digo, meu amigo, não vou, não tenho a menor condição. Imagine o povo mais simples, que é para aqueles que Jesus dirigia as suas palavras. Como é que vão assistir um evento desse, minha gente? Que espiritismo é esse? O que é que estão ensinando nas casas espíritas? A elitização do movimento espírita é um absurdo. Nós temos que reverter esse processo. Nós temos que trazer o Cristo de volta para o movimento espírita. E a única maneira de fazer isso é estudando Kardec. Aprendendo o que Kardec ensina de verdade. Não importa que o médium fulano de tal, dos Osóis Pereira, que incorpora, sei lá, o Espírito de Verdade disso, não importa. Nós não vamos compreender a mensagem do Espírito de Verdade porque nós não compreendemos a base. Nós não temos o alicerce. Como é que vamos construir o teto? Como é que vamos nos dizer espíritas se somos egoístas? Como? Prosseguindo com a nossa leitura, nós vamos estudando aqui uma leitura comentada do Livro dos Espíritos. Nós paramos no parágrafo onde diz: o espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, com os quais estará um dia,
Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Olha o que a gente falou. Será que ninguém leu isso aqui nos evangelhos das casas espíritas, nas palestras? Será que ninguém viu isso aqui, um ensinamento desse? A introdução do Livro dos Espíritos são as impressões de Kardec em tudo o que ele viu. É o que ele aprendeu. Ele dá um apanhado geral sobre tudo que ele aprendeu. Será que nós não compreendemos que estamos sob a influência dos espíritos? Será que é difícil compreender aquela pergunta, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se podem os espíritos influenciar as nossas vidas? E a resposta é sucinta: muito mais do que imaginais, de sorte que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Será difícil da gente compreender isso aí? E Kardec pergunta também, como podemos afastar os maus espíritos? A resposta: atraindo os bons. Este ensinamento. Como vamos atrair os bons espíritos se estamos abraçados com os maus espíritos? E os coitados querem ir embora porque já não aguentam a gente perturbando o juízo deles, e a gente amarra eles a nós com a nossa ganância, com o nosso egoísmo, com o nosso baixo padrão vibratório. Por que nós nos tornamos obsessores dos nossos obsessores? Os coitados já não aguentam mais a gente. E a gente amarrando, não deixa eles saírem daqui perto da gente. Por quê? Porque vibramos iguais a eles. E quando eles têm um refrescozinho, quando nós viemos para a casa espírita, aprender um pouco do Evangelho, damos um refrescozinho para ele, mas ao sair na porta o pensamento negativo traz de volta essas companhias para nós. De que adianta? É difícil compreender o ensinamento de Jesus. Jesus era tão claro: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça nada pior. Ora, Jesus deixa claro nesse ensinamento que a cura definitiva só se dá com a reforma íntima, uma transformação moral. Só conseguiremos atrair os bons se nos tornarmos pessoas melhores. Não tem outro jeito. E ao desencarnar, essas companhias que carregamos conosco vão estar ao lado do nosso leito de morte, nos esperando, para continuar a perseguição. Que nós possamos, buscando o conhecimento, libertar esses escravos que nós teimamos em acorrentar a nós mesmos. Libertem os seus obsessores. Deem uma trégua. Libertem. Já imaginou o que é viver anos e anos com ódio no coração, com raiva, sem aguentar nos ver um momento de paz? Quanto mais paz nós encontramos, mais ódio, mais rancor, mais raiva essas criaturas têm. Tenham dó. Tenham dó dessas criaturas. Liberte-os. Deixe-os seguir os seus caminhos. Apesar de estarem querendo voltar, mas a lei áurea ainda está em vigor. Até me perdi aqui, deixa eu achar de novo. O celular está com raiva. Nem já percebi. Ninguém percebeu. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Olha aí. Quer dizer que Kardec
compreendeu dos ensinamentos que há espíritos encarnados em todos os globos do universo. Encarnados. Espera aí. Todos os planetas. Quer dizer que todos os planetas têm espíritos encarnados? Como é que nós estamos... Hoje nós podemos, qualquer um de nós, com um pouquinho de paciência e inteligência, pode entrar na NASA e assistir ao vivo as transmissões de Marte, das sondas espalhadas pelo mundo. Qualquer um de nós. E elas não mostram ninguém, só deserto. Mas Kardec diz que há espíritos encarnados em todos os planetas. Quem é que está mentindo? A ciência ou os espíritos? Nós vimos na mensagem do Abimael, em que ele fala da natureza do corpo espiritual, do perispírito e suas camadas. Nós não precisamos, nós espíritos, não precisamos do corpo físico com essa matéria grosseira para estar encarnados. Nós podemos encarnar em mundos onde o corpo físico é mais eterizado, se assemelha ao nosso perispírito, que só aqueles que têm a vidência ou num outro processo mediúnico conseguem perceber no mundo grosseiro que é o planeta Terra. A matéria de quinta essência, ou quinta essenciada. Mas como é que nós vamos compreender que não precisamos de um corpo físico para encarnar, se nós não compreendemos nem a reencarnação, se nós não compreendemos a natureza do perispírito, só sabemos o que é o perispírito porque alguém disse que é o elo entre o corpo físico e o espírito. Mas que elo é esse? Quais são as características de que é feito? Como é formado? A ciência existente na doutrina espírita explica. Eu não vou explicar. Busquem o conhecimento. Se nós formos falar de perispírito aqui, a gente tem que passar umas 10 semanas só falando. Sim, seu Léo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Olha como são as coisas. Algumas pessoas do movimento espírita pegam essa frase e porque os espíritos, será Kardec, que os espíritos não encarnados ou errantes são os espíritos que estão no espaço entre uma encarnação e outra. O espaço de tempo, não no espaço geográfico, na erraticidade. Ele está dizendo aqui que não ocupam uma região determinada e circunscrita. Aí pegam esta frase, tiram do contexto para dizer que o umbral não existe. E nós escutamos isso de membros do movimento espírita top, dirigentes das maiores casas espíritas do estado do Ceará, do Brasil, palestrantes, abre a boca para dizer uma asneira desse tamanho. Que me perdoem aqueles que concordam com eles, mas é um equívoco sem tamanho. Primeiro, determinar como umbral um espaço geográfico. Que é isso?
os espíritos encarnados ou desencarnados se reúnem por sintonia. Então aqueles que gostam de forró, estão no forró, aqueles que gostam de beber, estão na bebida, aqueles que gostam de droga, estão na droga, aqueles que gostam de futebol, estão no futebol, aqueles que gostam de política, estão na política. E os grupos vão se formando, e nós vemos isso aqui. Os que gostam de evangelho se reúnem na terça-feira à noite para escutar o evangelho. Nos reunimos porque sintonizamos no mesmo pensamento, na mesma onda vibratória que nos traz a busca pela evangelização. E por que seria diferente no mundo espiritual? Os espíritos desencarnados se reúnem, se aglomeram por sintonia de pensamentos. Da mesma forma que na matéria. A diferença que no mundo espiritual o pensamento dá forma. Então os ambientes são criados pelaquela sintonia de pensamento. Alguém já leu em algum livro da literatura espírita a palavra composta forma pensamento? Já leram? Eu li. Já nunca viu não essa palavra? Eu vi muito. O que é a forma pensamento? A forma pensamento é o nosso pensamento plasmado no mundo espiritual. Então os espíritos desencarnados não pensam, o pensamento deles também não são plasmados. Então a sintonia daqueles espíritos que vibram no mesmo padrão vibratório geram um ambiente materializado para estarem juntos. Alguém teve coragem de ler O Vale dos Suicidas? Ivone. Eu li de pai, sinceramente, sofri tanto. É isso, da Ivone, né? É, bem bom. Né? Como negar que o Vale do Suicida não seria um local onde aqueles que se suicidam se reúnem pelo sentimento, pelo pensamento, pela culpa, porque se atraem. Há na literatura espírita alguns médiuns que falam na reurbanização do mundo espiritual. E que muitos desses ambientes já foram desmaterializados no plano espiritual e reurbanizados. Já há esse fato na literatura. O que é importante a gente compreender é que, juntos ou separados, estamos nos acotovelando com os espíritos de todos os locais. Do meio, basta aqui para edificar. Nós temos que diferenciar Os espíritos. as dimensões em que os espíritos se manifestam. Na dimensão material, mais grosseira, se manifestam encarnados. Nas dimensões mais grosseiras, mas menos grosseira que a material, até as dimensões mais etéreas, há quase que infinitas variações. E todas essas variações estão inundadas de espíritos. Aí nós pegamos a Bíblia e tem um doido que matou um monte de cristão, o mais ferrenho perseguidor do Cristo, que diz assim: todos nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Saulo. Está na Bíblia. A doutrina espírita só veio para explicar quem são essas testemunhas. E nos diz claramente que nós atraímos
estas testemunhas para estarem conosco. E ficam conosco porque nós gostamos. Nós apreciamos. Senão, já teríamos libertado esses irmãos. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no Espiritismo. Aquelas pessoas que tiveram o prazer de estar lá no CEA, no seminário, escutaram uma palestra que Deus queira que a gente tenha absorvido pelo menos 10% da palestra do José Otávio, onde ele fala sobre a depressão. A depressão é a doença que assola a maior parte da humanidade. Alguns com um grau maior e outros com um grau menor. Mas a grande maioria de nós somos depressivos. Somos depressivos quando reclamamos da vida. Somos depressivos quando nos afastamos daquelas pessoas que nos amam de verdade. Somos depressivos quando nos negamos a dar uma mão amiga. Somos depressivos quando preferimos ficar no sofrimento, na solidão, do que buscar uma boa companhia. Somos depressivos quando admitimos pelo pessimismo que a nossa vida não presta, é ruim. Além do que, é uma blasfêmia para com Deus. Toda vida que reclamamos dos problemas que nos afligem, estamos dizendo que Deus é injusto. E sempre o nosso problema é maior do que o dos outros. Somos egoístas, até nesse ponto. Essa companhia que carregamos conosco tem seu ponto culminante na retirada da própria vida. O sofrimento se torna tão grande em que achamos que é melhor acabar com tudo, e criamos o problema de verdade. O suicídio é o pior crime que podemos cometer. Só para a gente ter uma ideia, quando nos processos reencarnatórios nós planejamos a nossa vida com a ajuda dos espíritos responsáveis por essa área, recebemos cada um uma cota do fluido mais pesado que poderíamos receber, que é o fluido vital. Aquela cota para 70 anos. Não, agora, segundo o nosso presidente, vamos viver até 140 anos, né? Então recebemos essa cota para viver X anos. Esse fluido é o que dá vida ao corpo físico. O princípio vital. E esta carga, quando tiramos a nossa vida, permanece conosco.
impregnando o nosso perispírito com fluido que não vai ter utilidade. O que nos amarra pelo tempo que resta de vida a uma situação de dor e sofrimento. Muitas vezes, o suicida revive incessantemente o processo de desencarne, sofrendo as dores do processo. No livro citado há alguns momentos atrás, Memórias de um Suicida, há relatos que nos deixam de cabelo em pé. Literalmente. Passei bem 1 ano, 2, 3. É um livro muito forte, que a nossa querida Ivone guardou um bocado de tempo e iria queimar. Se não fosse a intervenção dos espíritos, não teria nem publicado. O doutor Bezerra Benes. O espírito. Nós temos um agravante ainda nessa história. Normalmente, o suicida é repetente. E nós, que temos um pouco de conhecimento, temos a obrigação cristã de tentar ajudar de todas as formas que forem possíveis para evitar essa tragédia. Primeiro, em nós mesmos. Mudar o nosso padrão vibratório para compreender que Deus dá para cada um de nós o que é de melhor naquele momento para nós. Se estamos recebendo dor, dificuldade, sofrimento, agradeçamos a Deus, que pode ter certeza absoluta. Deus dividiu em milhões de parcelas a dor e o sofrimento que a justiça divina manda que nós recebamos. A misericórdia divina sempre intervém. Sempre. Essa situação da depressão é sempre um processo obsessivo. Os sentimentos são amplificados, as dores são amplificadas, as dificuldades são amplificadas pela sintonia que nós temos com os espíritos. Eu lembro aqui que falei certa vez sobre livre-arbítrio. E vi algumas pessoas de olhos arregalados quando eu disse que livre-arbítrio é uma coisa que nós não detemos mais. O que é isso? Quer dizer que está todo mundo mentindo por aí, esse doido vem falar uma besteira dessa? Ora, se na maioria das vezes são eles que nos dirigem, onde é que a gente vai? Hein? Se a justiça divina impõe situações e mais situações para nós, onde é que está o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio relativo que nós detemos é a capacidade de decidir se melhorar ou não. Todo o resto é consequência dessa decisão. Todo o resto. Se nós decidimos estacionar nesta encarnação, vamos estacionar no sofrimento. Se nós decidimos não evoluir, não evoluiremos.
Agora, se nós decidimos, sinceramente, que vamos nos transformar em pessoas melhores, nesse exato momento, se houver sinceridade, nesse exato momento, a ajuda chega. E eu sou uma prova viva disso. No momento em que eu decidi, com verdade, com sinceridade, que ia transformar a minha vida, ela se transformou. Nós, espíritas, detemos o conhecimento. Sabemos o caminho para ajudar as pessoas que sofrem com esse problema de depressão. Se não ajudamos, é porque decidimos estacionar no sofrimento. Somos responsáveis por toda dor e sofrimento pelo bem que não fizemos. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. Pelo menos estamos dando alegria a um bocado de gente, né? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós com... Eu não já falei isso aqui, não, hein? Não tinha que falar, estou repetindo aqui. Como é? Déjà vu. Sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumentos. A gente volta àquela pergunta de novo que a gente iniciou para concluir. O que é que estão ensinando nas casas espíritas? Nós escutamos um grande palestrante dizer que não é médium. Eu não sou médium. Nunca senti nada, nunca ouvi nada, nunca vi nada. Portanto, não tenho mediunidade. Aí Kardec vem e diz: mediunidade é uma condição orgânica do ser humano. Então o cara é o extraterrestre? Não é um ser humano? Se bem que a humanidade extraterrestre também é a humanidade. Então, afora da criação, todos nós somos médiuns. Todos, sem exceção. Alguns ainda não são capazes de perceber e promover algum tipo de fenômeno mediúnico. Mas as influências dos espíritos não são eles que nos dirigem, como nós lemos lá atrás? Aí Kardec vem agora e nos fala de comunicações ocultas no pensamento. Quem pensa é o espírito. Então outro espírito consegue pensar em nós e por nós? Isso se chama comunicação.
mediunidade é a capacidade que algumas pessoas têm de se comunicar com os espíritos. Mas a comunicação, só por ser oculta, só por nós não termos a lembrança dela, não existe? Existe. Então, somos influenciados através da mediunidade, seja ela aflorada ou não, todos os instantes da nossa vida. Por isso, não desista, Felipe. Eu, quando me iniciei na doutrina espírita, me lembro que eu armava uma rede, não existia essa casa aqui ainda, eu armava uma rede ali na alpendre da mãe, botava 4, 5 livros debaixo da rede e dizia, eu vou ler tudinho. Lia meia página e dormia. Aí acordava, vou continuar. Aí via que não me lembrava de nada, tinha que começar de novo. Bem eu. E assim ia. Tipo uma semana, e 10 dias, 15 dias, não conseguia ler 3 páginas de um livro. Eu tinha bem uns 5 livros debaixo da rede para mim ler. Quando certa feita, uma pessoa, nossa, no evangelho aqui na casa da mãe, mediunidade aflorada, incorporou o espírito e disse assim, não adianta, rapaz, tu não vai conseguir ler nenhum desses livros que eu não vou deixar. Eu, égua. Vamos ver. Passei 2 anos da minha vida lendo sem parar. Li tudo que podia e mais alguma coisa mais. Até o que não podia eu li também, porque tem umas coisas meio doidas aí no negócio, taxa de espiritismo, mas não tem nada a ver com espiritismo, né? Li também aquelas coisas também. Buscando incessante o conhecimento. Participando lá do grupo Espírita Portal da Luz, ministrei todos os EJs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando com 50, terminando com 3 pessoas. Sem exceção nenhuma das turmas. 3, 4 pessoas. Todo EJD é assim. Todo canto. Porque é extremamente complicado. Deram uma repaginada agora, né? Ficou mais... Na minha época tinha até colagem, cartolina, pessoal. O EJD da Federação Espírita Brasileira. Não é não, Vitória? Recorte, né? Revista e tal. Você vê como era enfadonho naquela época, né? É, exatamente. Quando me chamaram a participar da reunião mediúnica, as pernas tremeram. Já tinha conhecimento. Já conhecia o mundo espiritual. Mas fui para a reunião mediúnica. Um desgosto tão grande. Para ver o pessoal se manifestava, materialização, efeito físico, luz, sangue, levitação, pedra voando, acaba incorporando lobisomem, a coisa mais feia do mundo. E eu, nada. A menina desdobrava e narrava colônia, a coisa mais linda do mundo. Eu ficava imaginando aquilo ali, meu Deus do céu, comigo nada. Não via, não sentia, não via. E assim foi um bocado de tempo, mais de ano. Participando 2, 3 mediúnicas por semana. Nada. Cheguei a triste que eu dei para a mediúnica. A nota da mediúnica. Aí o seu Léo sempre gente boa dizia assim para nós, médio de apoio é o médio mais importante da mediúnica. É verdade. É a mais pura verdade, mas a gente não aceita, né? Olha assim pro cabo do lado, incorporava, psicografava, materializava, transfigurava, e você olhava e nada, e nada, e nada. Como é que pode um negócio desse? Eu sou um ser a parte da criação. Pois é exatamente isso que eu sinto. Nada. Nada. Certo dia, chegou um cidadão, que eu já convidei para vir para cá, mas só vai vir na época certa, em que ele trouxe uma novidade.
que essa novidade vinha da hipnose. A hipnometria, a apometria. Seu Francisco Lemos, cabeleireiro, me chamou para participar do grupo dele. Ele está precisando de reza, eu vou rezar. Só que eu sei fazer é rezar. O grupo era muito bom, o pessoal do desdobramento fantástico, o filho dele, uma mediunidade fantástica. Uma não, todas as mediunidades e mais algumas que a gente não conhecia, o caba tinha. Fantástico. Os caras desdobravam e ficavam conversando no plano espiritual, um com o outro. Era um negócio fantástico, trazia o diagnóstico, bateria de exame, um negócio assim, do outro mundo mesmo. E eu, maravilhado, meu Deus do céu, é muito castigo. Certa feita, seu Francisco ficou com pena de mim, pena mesmo. Aí pediu a duas médiums que tinham lá que retornasse do plano espiritual, cada uma pegasse no meu braço e me arrastasse. Quando de repente eu comecei a esticar. Esticar e me agarrava na cadeira, me agarrava na mesa, mas não teve jeito. Puf! Estava fora do corpo. E olhando para aqueles pessoal morrendo de medo, porque estava vendo as pessoas que estavam na mesa, no plano material, e os espíritos também. Aí o medo era grande. Mas, de repente, me vi em outro local. Nesse local era o apartamento da irmã da mãe, da Elaine, doutora Elaine. Magnólia. Onde eu vi o marido dela, que tinha sido morto, assassinado, dentro da Secretaria de Segurança. Mataram ele queimado, tocaram fogo na cela e ele morreu queimado dentro dela. E aquilo abriu as portas para mim. E a partir dali, daquele momento, a mediunidade se tornou uma obsessão. Eu precisava entender esse fenômeno. Numa outra oportunidade, já trabalhando na enfermaria, só para concluir, que a Francisquinha já saiu dali. Seu Léo, a gente dava o passo de cura, seu Léo curava, ainda cura, né? Seu Léo cura, através de seus passos. Me chamou para trabalhar na enfermaria. Na primeira vez que eu fui, o passe apométrico, uma maca, onde o paciente deitava, o médium de desdobramento, e às vezes um de psicofonia ou vidência, e ele, como magnetizador. Antes de começar o passe, ele disse que iria dar um passe em mim para poder dar uma harmonizada para a gente começar o trabalho. Quando ele aplicou o passe em mim, eu imediatamente me vi numa caverna. Uma caverna de muita dor, muito sofrimento. Por isso eu fico indignado quando alguém diz que não existe umbral, porque aquilo ali, umbral pega feio. Muitos gritos, muito choro, muito desespero, muita loucura. O chão era uma gosma fedorenta, pesada, que vinha até o meio da canela, que a gente tinha que se arrastar por aquilo lá. Um choro específico, um choro chamou minha atenção.
E eu sabia que tinha que ajudar aquele choro especificamente. Atrás de uma saliência, da metade por fim, dessa caverna, eu vi uma pessoa rolando naquela gosma. Me perdoe os mais sensíveis, mas parecia catarro. Bolava, gritava para um lado e para o outro, todo coberto por aquela substância. Eu, inexperiente, não sabia como ajudar, me agarrei com aquela criatura. Botei no braço e comecei a fazer uma prece pedindo a Deus que permitisse que eu conseguisse ajudá-lo. Imediatamente me vi com essa criatura dos braços, de volta na enfermaria, e a situação se dava de uma forma que eu tinha consciência lá e a consciência caía, eu ia narrando para o Léo tudo que acontecia, tudo que eu via. E ele ia conduzindo, direcionando as coisas para acontecer daquele jeito. E eu disse para ele, estava com ele lá, mandou botar na maca, coloquei a criatura na maca e me aproximei do corpo, mas por algum motivo não consegui acoplar o perispírito ao corpo físico, continuei desdobrado. Continuei vendo a situação. Quando o Léo pediu ajuda àquele espírito, alguns socorristas do plano espiritual vieram aplicando o passe e passando literalmente o pano, tirando aquela gosma, limpando o rosto da criatura. Foi um processo que demorou uns 15 minutos, mais ou menos, muito passe. Eu estou dizendo que passando um pano porque é a interpretação que eu dei àquele fenômeno que eu estava vendo, né? Mas deveria ser pura energia. Quando, após esses 15 minutos, essa criatura levantou a cabeça com os olhos arregalados e eu vi que era meu pai. Era o seu Janduí. E aquilo tocou profundamente meu coração. E eu não consigo entender como é que uma pessoa tem essa possibilidade e não a utiliza. Como é que uma pessoa pode ajudar, resgatar seus entes queridos, que muitos estão em situação difícil, e não faz? Puro egoísmo. Puro egoísmo. É inadmissível que a mediunidade não seja utilizada para ajudar os espíritos. E os encarnados também. Os espíritos encarnados também. Como podemos dormir com isso? Como podemos botar a cabeça no travesseiro, sabendo que tem milhões de pessoas precisando de socorro, num grande hospital de dor e sofrimento, e nós somos os médicos, os enfermeiros, os socorristas, e nos negamos a dar este socorro? Aí abrimos a boca e digamos, eu sou cristão. Cristão o quê? Está longe. Está longe de ser cristão. Muito longe. Cristãos eram aqueles que deram as vidas às feras, cantando os hinos em homenagem a Jesus. Cristãos são aqueles que abrem mão da sua vida para ajudar os outros.
todo o resto. Um dia vai ser, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Todos nós estamos fadados a ela. Mas um dia vai ser. Portanto, quando uma pessoa disser para você que é fácil ser espírita, que é fácil ser cristão, diga para ela que ela está extremamente equivocada. Extremamente equivocada. É muito difícil. E são poucos os encarnados na Terra que o são. De verdade. Deus abençoe a todos e desculpa aí. O que é isso? Se quiser fechar os olhos. Meus irmãos, a doutrina espírita não é para brincadeiras, não é para diversão, não é passatempo. A doutrina espírita é o caminho para a evolução. Quem não quiser evoluir, é melhor procurar outro caminho. Aqui, abrem-se as consciências. Quando adentramos na verdade, não há como sair dela sem a consciência estar pesada. É preferível para a grande maioria de nós nem tomar conhecimento do mundo espiritual. Pois a pouca vontade de evoluir vai transformar isso em mais sofrimento. A chegada da luz abre a visão até dos cegos, mas não obriga ninguém a caminhar para a luz. O nosso livre-arbítrio relativo nos deixa a possibilidade de decidirmos qual o caminho a seguir. Que o bom Jesus permita que na hora desta decisão não estejamos sobre a influência de espíritos não evangelizados. Como foi dito, tão bem dito pelo mestre de Lyon, a festa quando um de nós cai, quando um espírita fraqueja, a festa no umbral é gigantesca. Pois nós, espíritas, somos como o farol, iluminando o caminho daqueles que ainda caminham pela fieira da ignorância na escuridão das trevas. Somos o exemplo. Devemos transformar este exemplo num bom exemplo, para que possamos alavancar a evolução da humanidade, para que o planeta Terra evolua também. Somos nós, os novos apóstolos de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.